Hoje o Joe não deu um tema e então eu vou tentei puxar um pouco das últimas ministrações que a gente conversou aqui, né? A gente conversou muito sobre Cristo no centro e corpo de Cristo. Então, a gente conversou um pouco sobre Cristo no centro de tudo, da vontade dele, e falamos também sobre nós, como um corpo de Cristo, em se ajudar, em como viver em igreja, né? Um ajudando o outro. Então, dessas informações, né? Eu já tive, eu tenho um tempo de igreja, então eu já tive essa crise. Hoje eu não tenho mais esse pensamento. Tipo, eu tenho todas as informações, que Cristo morreu por mim, que eu faço parte de um corpo, e o que eu faço com isso? Com todas essas informações da salvação, de que Deus pode salvar, pode curar, o que eu faço com isso? Então, na Bíblia, Deus nos dá um propósito para cada um, todos temos esse propósito, que por muito tempo, mesmo eu indo para a igreja, eu não entendia, não sabia desse propósito. Então, fica bem claro na palavra. Então, a gente vai para a Bíblia, em Mateus 28, do 16 ao 20, que é a passagem onde Jesus fala ali da grande comissão, né? Então, eu vou ler aqui no 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou e disse: Toda autoridade foi dada, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui, Jesus, ele morreu e ressuscitou, então ali, creio que os discípulos, né, estavam ali ansiosos, com medo, tristes com tudo que tinha acontecido, e Jesus dá uma direção para eles, para a igreja num todo, hoje, né, nós, de ir e fazer discípulos por todas as nações. O que é ir e fazer discípulos? Então, dessa passagem que eu li aqui, quando eu leio essa passagem, o que mais se destaca assim, que brilha o meu olho assim, é quando Cristo fala façam discípulos. O que é fazer discípulo? É ensinar, é cuidar, é caminhar junto. É isso que a gente tem feito aqui como igreja, como corpo, né? Como a gente conversou nos outros cultos. De ter essa comunhão mesmo distante, tendo Cristo no centro, ensinando o quê? Ensinando o que Deus nos falou, o que a Bíblia nos ensina, cuidando um do outro. Se o Joe tá com algum problema e ele abre aqui pra gente, a gente ora e a gente, né, um vai cuidando do outro e esse caminhar junto que a gente tem, mesmo distante, a gente se preocupa um com o outro, caminha junto e tudo isso é para a glória de Deus. Então, esse caminhar junto, esse culto que a gente faz semanalmente, não é com o intuito de eu parecer mais com o Joe, ou parecer mais com o Vinidu, ou com o Bruno, não. Nós se reunimos aqui para parecer mais com Cristo, para conhecer mais de Cristo e, e assim, quanto mais eu conheço Cristo, mais eu conheço o coração dele e mais eu sei qual é a vontade dele para mim. Então, por muito tempo eu tinha essa crise comigo de não ter, assim, né? Qual que é o meu propósito? O que que Deus tem para mim como um propósito? Porque eu via muita pessoa, tal pessoa é ministro de louvor, tal pessoa prega. Então, eu creio que algumas pessoas, de fato, têm dons que Deus é, abençoa essas pessoas, que têm facilidade. A gente tem o Joe tem facilidade de ministrar, de falar a palavra, de ler, de nos ensinar. O Joe tem uma facilidade gigante. A gente tem o irmão que estava aí com a gente, que ministra o louvor, tem facilidade de ministrar o louvor. Claro que tudo isso a pessoa também estuda, vai se aperfeiçoando, mas tem uma facilidade. Então eu não tinha alguma.
eu não tinha facilidade em alguns pontos, eu ficava com essa crise. Até eu abrir essa palavra e ser direcionado ali para qual que é o meu propósito. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Como? Discipulando. Quem eu vou discipular? Quem está próximo, quem se aproxima de mim no nosso trabalho, na nossa família, porque muitas pessoas que a gente conhece não frequentam um culto, não vai para uma igreja física, ou até não tem esse privilégio de ir, e por algum motivo. E nós, conhecedores da palavra, temos esse privilégio de ministrar Jesus sobre eles. Então, o que eu queria trazer hoje, depois de alguns cultos que a gente teve a ciência que Cristo é o centro, que somos um corpo, que cada um ajuda de uma forma ali no corpo de Cristo. Então, tudo isso nos leva para um caminho só, que é revelar a palavra de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, né? E não só falar de Cristo, mas, como a palavra diz, fazer discípulos, que é ensinar, caminhar junto, cuidar, ter esse tempo assim que a gente tem aqui junto. Então, isso é a grande comissão, né? O que Deus assim nos ordenou para fazer, que é levar a palavra dele e cuidar um dos outros. Então, era era isso que eu tinha para trazer. É, então, isso que eu vim orando e Deus direcionou para ministrar aqui com vocês. E amém. Glória a Deus.